Bom dia, irmãos. Vamos estar iniciando a nossa EBD. Pedir ao pastor Júlio para estar orando, para que Deus nos abençoe nessa lição, que falou muito comigo, uma lição muito boa. E está orando também pela vida do irmão Reinaldo, pela saúde dele. Oremos. Oremos. Pai querido, Deus amado, muito obrigado por este dia, por mais uma oportunidade que temos de nos reunir como igreja, mesmo à distância, mas com essa possibilidade de ter esse recurso, ó Deus, tecnológico. E assim podemos nos encontrar, falar da Tua palavra e ainda poder fazer com que essa palavra seja hoje, através da vida. Muito obrigado por ter na meditação agora, nesse estudo. Abençoe nosso irmão Reinaldo, que restabeleça a sua saúde, abençoe a família. É o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. O título da nossa lição é As Nuances do Ministério Cristão. Fala no sentido de ministério cristão, porque cada cristão tem um ministério. Eu não tenho nada, eu não canto, eu não prego, eu não sou líder. Nós somos os líderes dos nossos lares, nosso trabalho, no colégio, na nossa vida. As pessoas nos observam. Colossenses, o pastor Júlio colocou aí, a nossa lição está baseada em Colossenses 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2, todo, a carta de Paulo aos Colossenses, falando aí das legalidades, de legalismo, a diferença entre as legalidades, as tradições humanas, e a verdadeira vida cristã. Então, a gente ter as tradições não é errado, Acredito que cada denominação tem a sua tradição e aquilo faz parte da estrutura da denominação, mas não é aquilo que nos leva a Cristo. Eu vi um filme ontem. Quem já viu o filme Entrevista com Deus? Quem já assistiu? Não conhece? Interessante o filme. É um rapaz cristão, mas ele está meio lá, meio cá, e que ele é repórter, novinho, 20 e poucos, acredito, pela aparência, baseado em fatos reais. Mas é um repórter muito bom e foi para o Afeganistão fazer a cobertura da guerra. Acho que é Afeganistão. E lá viu muita coisa, que não é do dia a dia dele, apesar de ser um repórter. Um repórter. E aquilo mexeu muito com ele. Colegas, ele conheceu gente lá e tal, caixões no avião de volta, e ele orava a Deus e Deus não respondia. E foi marcada uma entrevista com Deus, uma entrevista. Agora, quem marcou a entrevista, ele não passa. E os pontos de encontro também não passam. Eu fiquei pensando, conversando com o Cláudio, mas quem marcou? Como é que eles se comunicam? Cada entrevista era num lugar, era meia hora. Ele chegou 5 minutos atrasado, e estava brigando com a esposa lá, separando. Chegou atrasado. Aí, a pessoa que estava lá, um senhor, disse que era Deus. E ele achou que era brincadeira e foi levando aquilo na brincadeira. E o negócio foi ficando sério, ele foi ficando incomodado. Aí, ficou 25 minutos, que ele chegou 5 minutos atrasado. Aí, no segundo dia, ele foi para outro lugar, no teatro, e no terceiro dia, me parece que é um hospital, um depósito de um hospital, uma sala vazia. Ele foi certinho, e eu pensando, comentando com o Cláudio, como é que ele sabe do lugar? Cláudio, ele recebeu uma mensagem, ele estava olhando no celular,
Gente, era Deus falando com ele. Ele queria, né? A gente lê na Bíblia. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, que eu gosto muito, falando sobre Maria, recebeu o anjo e tal, e a gente vê aquelas histórias de Moisés, o apóstolo Paulo, Elias, Eliseu, homens que tiveram assim um contato mais, né, visual com Deus. E o Deus é o mesmo, né? Age de outras formas, de várias formas. E é o Deus que até hoje age na nossa vida. E ele não, esse senhor dizendo que era Deus, falava de coisas que ele ficava assustado. Ele, não tinha como alguém saber daquilo. E um filme muito bom, muito edificante. A gente começa a pensar na nossa vida com Deus, no crescimento, para ver o que vale realmente a pena. E essa lição, ela está falando do legalismo entre a vida religiosa e as práticas, né? Que às vezes a gente se acha muito religioso também, mas longe de Deus, como os fariseus na época. Eu vou pedir aí o pastor Júlio para estar lendo aí o texto de Colossenses 1:2, que até colocou aí, e depois do 3 ao 5. Paulo, apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. A gente eu já tenho falado aqui na nossa classe, a gente tem nas nossas igrejas, e até pode ser aquele que aparece no espelho, quando a gente olha para o espelho, o ateu prático. Quem é esse cara? O ateu prático. É aquela pessoa que vive, ele acredita, ele confia, ora, lê a Bíblia, mas vive como se Deus não existisse. Deixa por último. Por último. Depois que não consegue, aí sim ora. Depois que está atolado, vai e ora. E Deus age. E a gente termina no dia a dia, na correria, esquecendo que Deus está com a gente, se a gente, claro, estiver com Ele. Porque a Bíblia diz que as nossas transgressões fazem uma divisão entre nós e o nosso Deus. Essa semana eu estava conversando lá no culto do café, entrou um comentário lá do feijão, que cura o coronavírus. Então, as pessoas, né, podem estar com a fé, né, uma fé verdadeira, fazendo coisas que talvez não seja uma coisa verdadeira. Eu não sei, eu não posso julgar essa coisa. Eu não esqueço de uma mensagem que eu vi em 97, 98. O título da mensagem é Adoração Falsa ao Deus Verdadeiro versus Adoração Verdadeira ao Deus Falso. O que isso quer dizer? Nunca esqueci disso. Isso me chamou muita atenção. Porque a gente pode ser um ateu prático. Está na igreja e a nossa adoração é só dali, né? Acabou aquilo, a gente volta à nossa vida normal e a gente vive o nosso dia a dia como se nada tivesse acontecido, como se a gente não fosse cristão. E adoração verdadeira ao Deus falso, né? Tem gente que acredita realmente em crendices, acredita em simpatias e tal, ela tem uma fé naquilo,
numa estátua, numa pessoa. Então, o que a gente precisa ter? Conhecimento de Deus. Como que a gente conhece Deus? Não tem outra forma de conhecer Deus, a não ser tendo experiência com Ele. Como que a gente vai ter uma experiência verdadeira com Deus? Conhecendo a Bíblia, orando, né? A vitamina BO, que é Bíblia e oração. E a gente conhecendo Deus, a gente vai saber como Deus age, como Deus é. Né? Não é do nosso jeito, isso é certo. Não é do jeito que a gente quer ou pensa. Deus é. Até o repórter perguntando lá pro senhor que ele estava entrevistando, né, que era Deus, perguntou, qual é o seu nome? Ele falou assim, vou te dar a resposta que eu dei para Moisés, eu sou o que sou. Eu fico pensando assim, um filme baseado em fatos reais, né, a gente entender que aquilo realmente aconteceu, né, será que a gente não está sendo um ateu prático, deixando de acreditar quantos heróis da Bíblia, quantos personagens bíblicos receberam a visita, né, de um anjo, a visita falando com Deus. Então, ontem eu estava comentando no grupo lá dos amigos, e entrou uma brincadeira lá que Henrique falou que estava atrás da pilastra e o pastor, é você mesmo. Aí a Marcela até colocou lá atrás do poste, alguém gordo atrás de uma vara. Aí Henrique, nesse tempo eu era magrinho. E ele estava escondido, não tinha como ver, e o pastor dizendo para ele, não sei se era, né, se o pastor viu que ele entrou lá, né, ele era novo, não tinha essa percepção toda. Ou se realmente o pastor estava falando com ele, né, Deus estava revelando. Eu não sei. Mas que Deus fala, fala. Né? O Deus é o mesmo, de ontem, hoje e será eternamente. A necessidade, o ponto 1, página 68. As necessidades de todo crente. Aprendemos que não existe vida cristã elogiável que não necessite melhorar. Quer dizer, a nossa... Isso acontece até na nossa vida profissional também. Ninguém é tão bom que não tenha para onde melhorar. Sempre tem, né? Eu já estou bom e está bom para mim, a gente pode até dizer isso. Mas que tem como melhorar, tem. Na vida cristã, cada dia, né, é um passo. Aprendemos que não existe vida elogiável que não necessite melhorar. Direcionamento espiritual. Servos bons e fiéis são os que têm conhecimento, experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que é a vida dos irmãos com Deus, né? Como que os irmãos têm vivido com Deus? Qual tem sido a sua experiência com Deus? Deus tem falado com vocês através da Bíblia, através de uma música, através de um ímpio. Deus tem falado. Aquela bronca que a gente leva de um ímpio, é Deus falando. Né? Deus usava os assírios, os babilônicos, os romanos como um chicote. Né? O povo assírio era um povo muito ruim, extremamente ruim. O pastor Júlio certamente conhece aí a história deles, que eles eram um povo que arrancava o olho das pessoas e fazia atrocidade, um povo ruim, de cultura. E Deus usava um povo desse para chicotear. E Gilberto, isso é muito nítido naquele filme 300, né? Se quem quiser ver, sim, ali eles retratam bem nítido essa situação aí. É um filme muito bom, é um filme que até é usado, né, a Igreja Universal até usava, não sei se ainda usa, o 300 como que eu vou dizer,
300 como aqueles 300 que eram profissionais mesmo, né? Aqueles 300 que uns era ferreiro, outro era não sei o quê, outro era não sei o quê. Aqueles 300 eram realmente os profissionais da guerra, viviam para aquilo. O que é que vocês são, né? Eu sou aquele coisa forte, e ele só pegou inclusive, essa frase me chamava muita atenção. Para mim, é a parte melhor do filme, quando o cara diz que as pessoas que queriam se juntar ao exército, falam assim, pô, mas eu achei que vocês, que são tão guerreiros, eram um exército grande. Ele desdenha do exército do cara, né, do Leônidas, e o Leônidas disse, mas espera aí, quando ele pergunta, né, você é o quê? O cara disse, eu sou ferreiro, eu sou isso, sou aquilo. Ele vira pro exército dele, soldado dele, vocês são o quê? Aí todos eles a uma respondem uma palavra só. Aquilo é de arrepiar o negócio, né? Pois é. Então, é o que, se a gente traz para a vida cristã isso aí, eu sempre pego essas coisas e tento colocar como prática na vida cristã. Se você for colocar isso, né, na vida cristã, você vai ver que quem você é, o que você é. E se você diz que eu sou de Cristo, vivo para Cristo e tal, né? Se as igrejas falassem uma língua só, o nosso exército seria muito mais poderoso, né? Mas a gente fala várias línguas ao mesmo tempo, então fica difícil a nossa unidade. Isso aí, obrigado, pastor Júlio. E será que somos desses 300? Né? A gente, quem conhece a história aí, né, viu que foi com 300 que ganhou? Foi, né? Foi 3.000. 300, né? 300. Então, era 33.000. Aí falou assim, ó, quem quiser voltar, volte. Aí voltou metade. Olha, quem for beber água e baixar como, sei lá, tomar água com a mão, quem não tomar pode voltar. Aí foi diminuindo, né? Sobrou esses aí. Porque não é pelo número. A gente é poderoso. Eu estava lembrando hoje, né? Estava vendo um vídeo de carros, de um canal só fala de carro, de picape e tal. E eu pensando assim, a vida cristã, né? Eu já dirigi caminhão, queixo duro, né? A direção não roda. Se você não balançar o carro, você tem que acelerar um pouquinho para lá, para ele balançar, para você naquele balanço que a roda dá, você vai girando, vai dando uma folguinha, senão não gira, né? E já dirigi com direção hidráulica, que já melhora bastante. Não é o ideal, mas melhora, né? Parada, a direção hidráulica ela é pesada. E já dirigi carro com direção elétrica. Em parada, você roda assim, não, né? A direção elétrica é o contrário da hidráulica. A hidráulica parada é dura, mas na pista ela fica mais leve, fica levinha. A elétrica, ela é uma inteligente, ela fica levinho, parado, mas na pista ela endurece um pouco mais para ficar mais firme. O pastor Júlio conhece mais de carro do que eu. O que eu quero dizer com isso? Se a gente está com Deus, né? Qual o nível, né? Eu coloquei 3 níveis aí, né? O queixo duro, a direção hidráulica, que é no meu modo de ver, uma intermediária, eu não conheço além de elétrica, deve ter outras, e a elétrica. Qual o nível que a gente está com Deus? No queixo duro, a gente fazendo, né? Eu já ouvi uma mensagem, não lembro quem foi que pregou, se foi a Gláucia, se foi o pastor Eliezer, falava assim, quando a gente faz, a gente faz. Quando Deus faz, quando Deus vai na frente, quando a gente quer fazer a coisa, a gente vai no peito, aquele negócio duro, tudo difícil, né? Não quer dizer que com Deus vai ser fácil, mas Deus vai dar força, Deus vai na frente adiantando. E um estágio, né? A gente pode, a nossa vida cristã, ela pode ser full, pode sim, pode ser uma vida cheia com Deus, mas pode ser uma vida mais ou menos que a gente de vez em quando, né? Vai lá, eu já vi até uma mensagem, pastor Júlio, de Paulo falando, eu vou escrever jovem, escrever não sei o que e tal. Ele não está falando da idade cronológica, embora seja usada, né, para o jovem e tal, que eu acho que deve ser usado para o jovem, que são esporte, vencer o maligno, né? Juventude usa muito isso, pastores que pregam para jovens usam esse texto, que eu acho legal, está correto.
Mas já ouvi uma coisa mais aprofundada, falando que aquilo ali é a idade da maturidade, né? Ou de uma forma ou de outra, né? Seja lá como for, ajuda a gente a ver o jovem, ele tem força, né? Tem aquele vigor, as empresas querem o jovem, que ele tem a vida útil toda pela frente, tem ideias, está mais atualizado e tal, então tem mais gás. Então, talvez ele tenha focado no jovem por causa disso. Ou a idade jovem de maturidade espiritual, né? Uma idade também de crescimento, tá em expansão, tá? A gente não pode ficar numa idade só, não deve experimentar. Se a gente está com Deus, gente, a coisa funciona. Eu vou contar uma experiência aqui que tive com Deus. Eu era motorista, né, da igreja, e lá as congregações são muito longe, o acesso não é bom, o acesso é muito ruim. E eu ia levar no domingo cedinho, de madrugada, a gente ia com aquela caravana, picape cheia de gente, uma ponte só passava um carro. E o pregador do meu lado, e eu dirigindo a picape. Antes do final da ponte, a ponte comprida e estreita. Antes do final da ponte, eu freiei o carro e botei a ré, era daquele da alavanca em cima, né? Quem conhece aí, picape com a coisa em cima, e dei uma ré bem forte, né? Aquela ré maior. Ré mesmo, que eu gostava de dar ré. E no final, eu manobrei o carro com cavalo de pau. Eu gostava de fazer isso. O cavalo de pau, manobrei primeiro e fui embora. O carro só tinha 3 marchas. Cheguei na congregação, polícia, um monte de gente, que alvoroço. Aí o pessoal, você voltou por quê? Né? O pregador perguntando, por que você está voltando? Por que você está fazendo isso? Eu não sei. Quando a gente entrou na igreja, os irmãos estavam ajoelhados orando. A gente tinha acabado de sair. E eles se arrependeram de deixar a gente sair. Aí, quando viram que eu entrei, aí, por que você voltou? Eu falei, não sei, senti vontade. Né? Eu não sabia nem explicar por quê. Deu vontade de frear, botar ré, dar uma, né, vontade de ré naquela ponte estreitinha, mas voltei mesmo com força. Então, olha como Deus fala, os irmãos estavam orando para Deus proteger a gente. Quando a polícia pegou o nosso carro, que foi, né, que o carro da polícia era pequeno, achado muito ruim, os caras estavam lá na frente esperando alguém passar para poder tomar o carro. E sabe lá Deus o que podia acontecer com a gente. Olha como Deus age quando a gente ora. Mas será que Deus não está vendo, né, acontecer isso? Gente, a Bíblia diz que a gente não tem porque não pede. E quando pede, pede mal para gastar nos próprios prazeres. E essa experiência eu fiquei com... Nunca esqueci disso. Eu era jovem ainda, né? Tinha, sei lá, 20 anos, 21 anos, 22. Eu era motorista da igreja. O motorista... É porque as estradas eram ruins, eu sou apaixonado por off-road. Aí sempre ia, voltava, saía de madrugada, voltava 11 horas, meia-noite, saía levando o pessoal em casa. Eu gostava muito de fazer isso. Gente, voltando para a nossa lição. Direcionamento espiritual. Servos bons e fiéis são os que têm conhecimento, experimentam uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cheio e pleno conhecimento da vontade de Deus. Como é que a gente vai saber qual é a vontade de Deus? A gente precisa estudar a palavra de Deus. Obrigado, pastor Júlio. Estudar a palavra de Deus. Manejar bem. Como que a gente maneja bem a palavra de Deus? Guardei a gente até canta, né? A tua palavra escondi, guardada em meu coração. Já pararam para pensar o que é isso? O que a gente está cantando? A tua palavra escondi. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que a gente guarda a palavra? Né? Eu ouvi dizer que um muçulmano com 12 anos, já falei isso aqui um monte de vezes, com 12 anos ele já tem que ter o Alcorão decorado. O Alcorão decorado com 12 anos, ele apanha para aquilo ali. É a cultura deles. O muçulmano com 12 anos, o Alcorão decorado. A Bíblia fala que a gente deve meditar
dia e noite, escrever no portal da casa, falar no almoço, no jantar, no caminhar, inculcar, né? E a gente sabe o Salmo 23 de cor. Gente, legal ser o Salmo 23 de cor. 30 anos né, de crente, seu Salmo 23. A tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Esconder a palavra é estudar, é ler também, né? Ler vale também, mas estudar é melhor, né, pastor Júlio? Estudar. Sim, Estudar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Estudar a palavra de Deus. Estudar a revista, pastor Júlio. Você citou aí a questão do que o pastor Ed Renekiewicz, ele escreveu, né, o Talmidim. Ele fez uma série de mensagens no YouTube, uma mensagem por dia, não sei se foi em 2015, 2014, se não me engano, e depois transformado em livro, né, chamado Talmidim. E a história do Talmidim é exatamente essa, é aquele discípulo que segue o seu mestre bem de perto, né, até que ele coma da poeira, né, porque eles andam no deserto e tal, mas tinha que dar muito perto, muito próximo, né, do seu mestre para se tornar tal como ele. E comer da poeira mesmo, tá ali, né, tanto é que Jesus, aos 12 anos, diz que ele estava no templo, né. Continuando a nossa lição, sabedoria e entendimento espiritual. Eu tenho um termômetro para a gente saber se a gente está sendo sábio ou sendo tolo. Provérbios diz que repreenda o sábio e ele se tornará mais sábio. Quando a gente é repreendido, a gente está sendo sábio ou está sendo tolo? Porque o tolo, ele mostra logo quem ele é. Ele fica logo furioso. A gente está sendo sábio ou está sendo tolo quando é repreendido? Ninguém gosta de ser repreendido, né? Por mais errado que esteja, fala a palavra dura, e a Bíblia diz, a palavra dura suscita a ira, mas a branda abandona o furor. Quando a gente é repreendido, a gente fica irado, né? Não quero saber dessa pessoa, só fala coisa pesada. Aí, se alguém me repreende e eu fico assim, meu pai, eu estou sendo tolo, né? E a pessoa está me repreendendo para o meu bem. Padrão de vida elevado, né? Aqui não é um padrão, né? Não é um padrão desses padrões normais, não. Vivam de maneira digna no Senhor. Padrão do mundo é baixo e decadente. O padrão de vida de Jesus é elevado por refletir o caráter do próprio Deus, né? A gente está falando de outra dimensão, outra esfera de outra linha de raciocínio, vida espiritual, claro, padrão de vida. Propósito de agradar a Deus, né? A gente tem um propósito de agradar a Deus ou agradar a nós mesmos? Obrigado aí, pastor Júlio. Pastor Júlio está afinado aí. Gostei. Propósito de agradar a Deus. Não estamos aqui para agradar a nós mesmos, né? A nossa vontade, gente, é sempre contrária à vontade de Deus. Ponham isso na cabeça. A gente tem uma luta interior. É uma guerra que a gente tem. A luta da carne com o espírito. A carne puxa para as coisas da carne, o espírito para as coisas de Deus. Quem a gente está alimentando? A carne não precisa alimentar, ela se alimenta sozinha. Mas as coisas de Deus a gente precisa alimentar. Bíblia e oração. Bíblia e oração, né, é diálogo com Deus. Diálogo com Deus não é aquela oração rebuscada e tal que a gente faz na igreja. É também. Mas não precisa se preocupar. A gente não está conversando aqui com Deus a mesma coisa. A gente pode questionar com Deus? Pode. Tem gente que briga com Deus, né? A gente não briga com Deus quando Deus não responde. Fica chateado, fica zangado. Quantas pessoas, né, têm se desviado da fé porque Deus não... Gente, é um ser humano normal. Pode acontecer. Não é coisa do outro mundo, não.
em tudo possam agradá-lo, quer dizer, agradar a Deus. Nossa missão é agradar a Deus em tudo, né? É uma missão difícil agradar a Deus em tudo. Não teremos um relacionamento saudável com Deus sem sabermos quem vive para agradar quem. Olha que coisa interessante. Quem vive para agradar quem? Será que é Deus que, né? Eu vou pegar minha lâmpada aqui, né? É companhia, né? Tá, sai. Agora eu faço meu pedido, né? Depois o gêniozinho põe, entra lá, e eu volto, né, para minha vida normal. A hora que eu precisar, eu vou lá de novo. Deus é Deus soberano. Nós temos que nos colocar no nosso lugar de servo, de filhos, de dependência. Bons frutos. Jesus disse que a árvore boa dá bons frutos. Qual é o fruto que a gente está dando? A gente quer ter resultados bons, positivos, fazendo as mesmas coisas. Vou fazer agora um bolo de maçã. Mas a receita é bolo de laranja. Vai dar certo? Eu sempre fiz bolo de laranja. Eu enjoei de bolo de laranja. Eu quero fazer bolo de maçã. Mas eu pego a receita e faço a receita do bolo antigo. Vai sair o quê? Isso vale para a vida espiritual, vida material, para todas as áreas da nossa vida, relacionamento conjugal. Se a gente faz a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. Não tem jeito. Como que a gente vai ter resultado diferente? Né? Eu vou usar o Maurição aí como exemplo, ele está presente aí. A Sara aí, bem-vinda, Sara, obrigado. Eu estava apertando o músculo dele, né? Tá malhadão e tal. E eu não tenho, igual do pica-pau. Gente, por que eu não fico igual o Maurição, igual o Luiz aí, né? Samuel também, tá bonitão, saradão, né? Quem mais tá saradão aí? Não sou eu. Mas por que não acontece comigo? Né? Maurição, Marcelo, feio, até outro dia. Lá tá minha irmã falando, ai, Maurício, tá muito bonitão, hein? Tem que tomar cuidado. Olha aí, tá bonitão mesmo, né? Parabéns aí. Com essa barba, então. Gente, por que ele tem um resultado? Eu perguntei, você tá malhando aonde? O Luiz comprou o garrote lá, machucou o braço, fez encheu a lata de cimento, né? E eu não, por que não acontece comigo? Né? Cadê? Né? Fica a pergunta, por que acontece com ele e não acontece comigo? Gente, a vida material e espiritual, elas, obviamente, elas não são separadas, andam juntas. É uma guerra? É. Mas, assim, na sua vida profissional, por que um cresce e outro não? Eu estava falando do filme que eu vi aí, o Repórter, muito bom, novinho, 20 e pouco, já parei nem barba direitinho. Moleque novo. Foi mandado para a guerra, né, para fazer. Por que ele foi mandado, né? Será que ele era o pior? Vamos mandar esse cara que é o pior, pelo menos ele morre lá e a gente fica livre dele. Será que foi isso? Não foi, não. Ele era bom no que fazia, mas novinho, ele se dedicou, né? Bons frutos. Os frutos virão se a árvore for boa ou má. Olha a coisa interessante. A árvore é ruim, tem fruto. A gente vai dar fruto, né? Se a gente for bom ou ruim. Frutificando em toda boa obra. As boas obras são frutos naturais dos que são de Deus, as quais preparou para que andássemos nela, né? Elas não servem para salvação, não. Eu vi uma irmã, me contou aqui, pediu tal segredo, não conta para ninguém vocês, né? Brincadeira. Eles fazem um trabalho social, né, bonito, mas não quer que ninguém saiba. Eu acho muito lindo, até elogiei, gente, né, ela não me contou para se engrandecer, não, contou porque estava acontecendo outra situação e tal, e ela precisou me contar os porquês, né. Acho bonito. Eu acho bonito também quando a pessoa põe lá no Facebook, acho, porque aquilo incentiva também os outros. Gente, se fulano não tem condição de fazer, está fazendo, isso me deixou envergonhado.
tem esse lado. Agora, tem um lado de propaganda, de marketing? Tem, infelizmente. Né? Tem gente que está colocando lá para o marketing? Tá, tem. Tem gente que está apostando para incentivar os outros? Tem também. Tem gente que está fazendo e não quer que a mão direita saiba o que faz a esquerda? Tem também. Tem todo tipo, né? Na igreja tem gente boa, tem gente ruim, tem gente salva, tem gente que não é salvo, né? Tem servo de Deus, servo que não é de Deus, só tem dois senhores. Crescimento espiritual. Nascemos espiritualmente, né? Quando a gente aceitou a Cristo, ao aceitarmos a Cristo, mas não podemos continuar sendo bebês espirituais, né? Aquela questão da idade cronológica, né? Escrevi jovens, porque sou esporte, pode ser cronológica e pode ser a idade espiritual da pessoa. Porque quando a pessoa não cresce fisicamente, né, ela não desenvolve, ela está com problema. Obrigado, pastor Júlio. Ela está com problema. Se a gente não cresce com Deus, a gente também está com problema. Nascemos espiritualmente ao aceitarmos a Cristo, mas não podemos continuar sendo bebês espirituais. Crescendo no conhecimento de Deus. Como que cresce no conhecimento de Deus? Brasileiro não lê manual, né? Esqueci disso, gente, passa essa. Eu não gosto de ler manual. Meu irmão lê manual. Giovanni, lê o manual do carro todo. Eu até começo. Ele lê tudo, lê manual de tudo que coisa na vida ele lê. Bula é minha sogra. Brasileiro não lê manual. Esse aqui, né, eu já ouvi pregador dizendo, isso aqui não é o manual. Já vi pregador dizendo, isso aqui é o manual do fabricante, né? O pastor Sebastião fala. Manual do fabricante. Como funciona? Está aqui no manual. Como que o ser humano funciona corretamente? Está aqui o manual. Quem é Deus? Está aqui no manual. Né? A gente terceiriza o nosso conhecimento de Deus e depois reclama. Reinaldo, essas músicas que está sendo... me corrija aí sobre o horário aí, está dando quase 10 horas. Ele está... são 10 músicas, né, para a live, e ele recebe as músicas e tem que corrigir a altura, né, que tem a música aí, eu não entendo dessas coisas, corrigir a altura dos instrumentos, da voz, que as pessoas que vão cantar lá não tem aquela altura, né, não chega àquela frequência, então tem que baixar, quando baixa uma tem que mexer em toda a estrutura, tem que olhar a letra, se a letra está condizente ou está vendo com a Bíblia, mas era no Velho Testamento, que não serve, não é mais, porque agora é Novo Testamento. Então, uma série de coisas. Ele não pode terceirizar o conhecimento, né? Deixar os outros ensinar a gente precisa ter a nossa experiência com Deus. Fortalecimento no poder divino. As demandas da vida aqui exigem que estejamos fortalecidos no Senhor. Né? Se a gente não se fortalece, a gente vai ter problema. Né? Uma pessoa que é mal alimentada, não se exercita, ela, mais para frente, ela pode ter problema de saúde, por causa disso aí. Pode ter, é bem provável que tenha. Sendo fortalecidos com todo o poder. Ser ou estar fortalecido não é uma opção, mas é uma questão de sobrevivência espiritual. Quando a gente passar por problemas, se a gente estiver fraco, a gente vai ter problema. Se a gente estiver fraco, a nossa saúde espiritual estiver fraca, porque o problema vai vir, né? Os dois fundamentos. Uma casa construída na rocha, outra na areia. Veio chuva, veio tempestade, veio vento para as duas. Esse aqui estava no Senhor, não veio nada disso, veio igualzinho. Mas por que uma caiu, outra não? Gente, a tribulação, né? Eu falo aqui, eu falo 10 vezes, eu vou falar mais 10 também. A gente está na igreja, acho que falei domingo passado. Está na igreja, vai aparecer até a mesma lição. Está na igreja, o telhado cai, vem um maluco, atira, morre de câncer, morre de coronavírus. O cristão é igualzinho a qualquer um. A diferença é onde a gente está fundado. Fortalecimento.
8, perseverança e paciência. A gente não tem paciência. A gente quer um celular mais rápido, um computador mais rápido, tudo mais rápido, porque a gente não tem texto grande, a gente não lê. Eu não leio, porque demora muito. Tem que ser aquelas coisinhas pequenininhas, né? Tem o TikTok, naquele que é 10 segundos, eu consigo ter tudo dentro de 10 segundos. Se for 20, 30, quem vai ver um vídeo de um áudio de 4 minutos, 5 minutos? Gente, que doideira. Não quero, não. Então, a gente vai cada vez mais nervoso, com mais, né? A gente quer tudo muito rápido. A gente clicou a internet, né, pastor Júlio? A gente estava falando de internet agora, a gente tocou de internet aqui, que estava muito, ficava lá rodando. A gente não tem paciência para isso, não tem tempo mais. A gente tem que ter paciência, né, perseverança e paciência. Em dias em que a pressa e a ansiedade moldam a maioria das pessoas, tenham toda a perseverança e paciência. É um exercício. Maurício, Luiz, aí, Samuel, não pegaram aí esse peso todo no primeiro dia, né? Eu fui fazer academia, me deram só a barra pura. Rapaz, quando eu fui pegar aquela barra pura, levantar, meu Deus, só a barra pura, sem nada. Fiquei com vergonha. E agora, como plantar essa barra pura? Né? Nem tinha nada ainda, os halteres nem tinha. Era só a barra. É um exercício. A vida espiritual e a material, elas estão juntas. É um exercício. A gente não vai ter paciência e perseverar no dia que aceitou a Cristo. A pessoa aceita. Eu vi um pedido de oração aí no grupo da igreja, um novo convertido, mas que ele estava vindo, né, da doideira. Então, ele sente vontade ainda. Eu aceitei a Cristo, aceitei. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ele aceitou a Cristo, né? O nome dele está no livro da vida, o novo nome. Mas a santificação é um processo. Não é de uma vez. Aí a gente perdeu. Gente, faz de novo a prova. Perdi de novo. Abraham Lincoln tentou a presidência dos Estados Unidos. Quantas vezes, pastor Júlio? Lembra? O Lincoln, não sei quantas vezes. Sei que foram várias vezes. Foram 6 vezes. Ele montou um monte de empresa e quebrava tudo. Foi o melhor presidente. A estátua que está lá é a dele. Né? Ele não desistia. Ele era brasileiro. Ele achava que ele era descendente brasileiro. Não desiste. É perseverante. Perseverar é não desistir mesmo que tenhamos motivos. Ser paciente é ser capaz de gastar energia na hora certa. Né? A gente anda com Deus, a gente precisa... Tem momentos que é melhor não fazer nada. Assistir um filme, né? Um filme comum, ficção científica, o filho querendo, vamos, pai, vamos fazer. O pai sentado, uma posição tipo meditando. O filho agitado, pulando, calma, não é agora. Calma, tempo para tudo. Nunca esqueci desse filme. Esse filme passou em 2000 tem 11 anos, 2009. Gratidão por ser partícipe do reino da luz. Né? A gente não pode, gente, exigir nada de Deus. A gente tem que ser grato a Deus. A nossa posição, né, é uma posição de filhos de Deus, é uma posição de privilégio, sim, mas não tem mérito nosso, não tem mérito nenhum nosso. Gratidão pode ser somente um coração arrogante contém uma mente com amnésia, né? Esquece. Eu estava falando para alguém que essa semana, na semana passada, né? Temos os heróis aí na política, pessoas que até um determinado momento eram bons e depois não fizeram alguma coisa que não prestou, aí aquela pessoa não presta mais. Está errado. Até aquele momento, a pessoa fez um trabalho bom. Então, eu admiro aquela pessoa até aquele momento. Dali em diante, eu não sei o que aconteceu. Eu tenho que botar meu joelho no chão por ela. Já orava por ela, né? E agora continuo orando mais ainda. Então, aquela pessoa é boa, sim, até aquele momento. Dali em diante, mudou de atitude. Não sei por quê. Então, a mente da gente não pode ter amnésia. Dando graças a Deus, graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar no reino da luz.
o crente não pode ter amnésia no sentido de a gente não ser grato a Deus. Deus fez tanta coisa. Um pedido que a gente fez, Deus não, né? Sim, não espere. Sim, não espere. São as 3 respostas de Deus. Né? Sim, pode ser agora, né? Pode ser um espere também, esse sim. Não, pronto, é bom também. As 3 são boas. E espere não está na hora. O Pai sabe. Ação de graças é a marca dos súditos do reino da luz. Agradecer todos os dias. Você é feliz? Sem dúvida e sem medo de errar. Eu sou completamente feliz. Pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho e, principalmente, em primeiro lugar, graças a Deus. Passa uma mensagem aí pra mim. Pelo Zap, vá. Vamos lá. Já tô com meu celular aqui, ó. Vamos ver. E ele é ligeiro, viu? Pronto. Foi pra mim essa mensagem mesmo. Desistir não é uma opção. Viu? Nunca. Jamais. É emocionante, né? É. A repórter não aguentou. Obrigado, pastor Júlio. Quer comentar? O texto, o tema da nossa lição fala sobre as nuances, né, da vida cristã, e a gente precisa ficar ligados nessa situação, né, do que foi falado aí, da alegria do cristão, dos bons frutos, crescimento espiritual, né, fortalecimento divino. Essas questões são importantes, né, para a nossa vida cristã, essas nuances aí do ministério cristão, para a gente colocar em prática, né, na nossa vida. Não existe vida cristã se a gente não coloca em prática, né? A gente precisa realmente não ser um ateu prático, como você falou aí. Tá na igreja, daqui a pouco a gente vai embora e esquecer de tudo, né? Tem que não desistir nunca, né? Tem que estar lutando o tempo todo contra a carne, contra o pecado, contra as astutas ciladas do diabo. A gente não cair, né? E se cair, levanta, vamos lá, vamos de novo e tentar se fortalecer sempre, todos os dias. E com a oração e a palavra de Deus, a gente vai se fortalecendo a cada dia. Obrigado, pastor Júlio. Irmãos, eu sempre falo que a última, sabe aquele desenho animado, a Luna, show da Luna? A experiência dela é a melhor de todas, sempre. Essa é a melhor experiência de todas, sempre é a melhor de todas. E eu falo a mesma coisa com a lição. Essa, para mim, é a melhor de todas. Essa lição, gente, foi uma das que mais falou comigo, ou a que mais falou comigo. Essa lição foi muito importante para mim. Eu estava precisando demais. Obrigado pela presença de todos. Tá bom? Um abraço a todos. Tenham um bom domingo.